No livro Desenvolvimento Mediúnico, de Roque Jacinto, tem uma mensagem inicial intitulada Que a Lei se Cumpra, onde o Roque Jacinto comenta sobre Moisés, profeta de Israel, responsável pela proibição de consultar os mortos, conforme se encontra em Deuteronômio 18, 10, 13. Moisés estava preocupado com o comportamento dos homens que, sob seu comando, seriam conduzidos pelos desertos em busca da terra da promissão. Moisés foi educado e foi iniciado com noções espirituais divinizadas, recebidas de almas enobrecidas e grandiosas, sob os olhos fraternais de Termotis, que era a princesa que o educou e protegeu como a um filho. Então, ele sabia o quanto esses ensinamentos eram importantes e desejava repassar esses conhecimentos a todos os povos. Mas os homens, a quem conduzia pelos desertos, acolhiam a iniciação espiritual que ele ofertava, mas continuavam a indagar os mortos sobre coisas banais. Era o costume da época, como ainda hoje acontece. Então, Moisés sempre o surpreendia em conversas impróprias com os espíritos. E a preocupação de Moisés é que naquelas conversas, laços comprometedores eram criados. Porque os espíritos que se apresentavam eram almas sem elevação moral, e que respondia e orientava o povo sobre qualquer coisa, qualquer pedido, qualquer fosse negativo, para prejudicar alguém, fosse para saber do futuro, coisas dessa natureza que ainda hoje se procura muito, né? Então, o povo estava sempre em busca de conselhos, de fórmulas que os isentassem de seus deveres, repassando para a espiritualidade a responsabilidade de resolver a vida deles. Moisés observava aquilo e pensava que era bem diferente do que acontecia nos templos do Egito. Porque lá se aspirava o bem. E aí, para dar um basta em tudo isso, Moisés lançou a proibição e disse categoricamente que ninguém interrogue os mortos para saber a verdade. Então, isso virou lei, era uma regra de sua lei aplicada ao povo judeu, ao povo que ele estava conduzindo. E aí, séculos mais tarde, Jesus encontra-se com os seus apóstolos, estão todos reunidos num determinado local, e após as conversas, Jesus sobe ao Monte Tabor e convida os amigos para irem com ele, para fazer parte desse momento. E aí os apóstolos sobem com Jesus e observam um fenômeno extraordinário. Jesus se transfigura. E Moisés, o próprio Moisés, que fez a proibição lá em Deuteronômio, retorna, vem como que aparece diante daqueles apóstolos e fala diretamente com Jesus. Uma materialização verdadeiramente tão séria, tão perfeita, que os espíritos ficam confundidos, os apóstolos ficam confundidos. Mestre, não é melhor construir uma tenda para todos? Diz Roque Jacinto que ali era a maioridade espiritual da nossa humanidade, porque Moisés, naquele momento, estava revogando aquele decreto do Deuteronômio. A lei transitória que nós tivemos aqui na Terra por um tempo foi necessária, porque o entendimento era muito pequeno das pessoas. Então, depois de passar desse tempo, dessa evolução da vida de Jesus, Moisés retorna do mundo invisível e, frente a Jesus, ele se apresenta, conversa com ele, consagrando com isso a mediunidade como uma bênção divina. E, segundo Emmanuel, essa proibição de intercâmbio com os mortos, que está lá no Deuteronômio, justifica em virtude da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Porque ninguém precisa saber do futuro. O futuro a Deus pertence. O futuro a gente vai construir. E as pessoas iam lá querendo saber prematuramente das coisas. Então,
Moisés precisava livrar o povo daquelas práticas para exercer maior autoridade sobre eles, de vez que era um povo muito indisciplinado. Então, Moisés vem, coloca a proibição como uma determinação divina, para conter aquele povo, poder conduzi-lo através do deserto sob sua orientação. E quem lê o Antigo Testamento vai ver que Moisés consultava, sim. E tinha também os seus médiuns, como se diz, no seu agrupamento, para orientar aquele povo. Então, a Bíblia ela está repleta de manifestações mediúnicas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós trouxemos dois aqui, que é a consulta feita por Saul ao Espírito Samuel, na Gruta do Endor, que muita gente sabe do que se trata. Havia uma proibição e Saul foi lá consultar a pitonisa, mesmo sendo rei, mesmo sabendo de tudo isso, mas ele sabia que o intercâmbio existia. E também a proibição de Moisés quanto à evocação dos mortos. Está lá no Velho Testamento. Agora, no Novo, nós temos o anúncio do anjo, a Maria, da vinda de Jesus, o dia de Pentecostes, que foi o dia que aqueles apóstolos falaram em línguas diversas, ao entendimento de quem estava presente, e João também falava: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. É claro que está falando de uma realidade que a gente sabe que existe, que não pode ser negada. Então, vamos conhecer a mediunidade? Como reconhecer se os espíritos são de Deus, conforme João diz, verificai se os espíritos são de Deus. E por que a gente não deve acreditar em todos os espíritos? Todo sábado, às 16 horas, nós realizamos no Centro Espírita Semente Cristã, localizado aqui em nossa cidade de Parnaíba, na Rua Bolívia, quadra 25, casa 10, no Jardim América, uma roda de conversa sobre a mediunidade, sem prática. É aberto para quem desejar conhecer a mediunidade. A gente conversa sobre mediunidade. Ouve as pessoas, coloca os seus posicionamentos, seus entendimentos, suas dúvidas, e a gente conversa sobre isso. E aí nós vamos trazer no canal SESC Cristã Virtual também pequenos vídeos com informações esclarecedoras sobre a mediunidade, para quem tem curiosidade sobre o assunto, ou não tem acesso a uma casa espírita ou ao estudo da mediunidade. Então, sinta-se convidado.